Todas as quartas-feiras o Dr. José Antônio Cremasco está aqui com a gente. A gente já tem uma certa intimidade com o Dr. Cremasco, começa a fazer perguntas até fora do direito trabalhista, né? Mas, claro, esperando a sua participação pelo 991869070. Primeira pergunta, Dr. Cremasco, boa tarde. Boa tarde. Tá fácil andar de terno e gravata nesse calorzinho aí fora? Não tá fácil não, mas faz parte do uniforme, né? O uniforme não tem jeito, não teve uma lei igual na Câmara, né? Que até março não precisa usar paletó, gravata, por causa do calor. E também porque a sede provisória da Câmara não tem ar-condicionado, né? Na Justiça do Trabalho, alguns juízes dispensam o terno, o paletó e gravata. Alguns, muito poucos por sinal, fazem audiência de camisa só. Eu já vi advogado levar uma esculhambada no tribunal porque não estava devidamente trajado, ou seja, não está de paletó e gravata, mas já sabe que é usual, então não adianta ficar... Não tem jeito. O mais fácil é concordar do que ficar discutindo. O ideal seria ficar à vontade. Por exemplo, não ir de camiseta regata. Aí não, né? Não dá, mas uma camiseta, uma camisa social, né? Quer dizer, você pendura um paninho aqui, então tá distintamente trajado. Sabe que eu nunca entendi aqueles filmes, né, que tem, mesmo hoje, não só nos filmes, mas em boate e tal, por que o segurança, que alguém que tem que fazer algum movimento, né, em caso de apartar uma briga, alguma coisa, tem que usar terno e gravata. Aí nos filmes, né, os caras também, né, vão correr atrás de bandido, tal, de terno e gravata. Nunca entendi isso. Sapato social, né? Então, pois é. Mas é uma tradição das antigas, né? E a semana passada, doutor Cremasco, falando no assunto, o senhor falava do EPI, né, o Equipamento de Proteção Individual. E aí é uma obrigação da empresa ceder o EPI, né, principalmente para quem é profissional de saúde, da construção civil, pessoas que têm algum tipo de insalubridade no trabalho. E uma pergunta que foi enviada por um ouvinte na semana passada, que a gente não conseguiu fazer, porque ele tinha mandado por áudio e a gente... não conseguiu ouvir enquanto o senhor estava falando, né? O final do telefone 6665, ele perguntava quando o funcionário tem o EPI e ele se recusa a usar. A responsabilidade é da empresa mesmo assim? Não. Se o empregador fornece o equipamento de segurança, se ele pega um recibo da entrega desse equipamento, se um empregado se recusa a usar esse equipamento, a empresa tem o dever de vigiar. Ela tem que advertir, suspende e demite. Pode ser demitido até por justa causa, pela recusa, né? Porque se é equipamento de proteção individual, ele deve ter sido estabelecido pela necessidade do trabalho. Por exemplo, num laboratório farmacêutico, tem que usar uma máscara, né? O empregado se recusa a usar máscara e o empregador não toma nenhuma medida, ele chama para ele a responsabilidade. Então o empregador, quando entrega o equipamento, pega um recibo que entregou o equipamento e exige a utilização. E no caso a empresa ela é obrigada a fiscalizar, porque ela pode ceder o equipamento, o funcionário se recusar a usar o EPI e ninguém da empresa reparar isso. Não, é o dever da empresa fiscalizar. Se a empresa tiver a prova que entregou o equipamento e se acontecer algum problema de saúde em decorrência da falta do uso do equipamento, a empresa está desobrigada. Mas tem uma linha tênue nessa história, porque isso que você está falando é a regra. Além de fornecer, ela tem que vigiar. Senão ela acaba incorrendo numa figura que se chama culpa in vigilando. Ela teria a obrigação de vigiar. Então, todo o rigor do empregador é necessário nessa situação. Sim, olha, aí tá
Porque é uma polêmica, né? Sempre aquela briga do empresário com... Briga entre aspas, né? Quando você tem um processo, né? Em muitas empresas tudo ocorre perfeitamente, mas a gente sempre traz as situações aqui de se procurar a lei, de se ter um processo, né? Por isso que eu faço essas perguntas para o senhor a respeito do EPI. Outra situação também comum, a empresa fornece bens, entre aspas, individuais. A empresa fornece um celular para o empregado, fornece um carro. Essa pessoa pode se utilizar desse bem fora do horário do trabalho? Isso tem que ser estabelecido na entrega do produto. Por exemplo, fornecer um celular para o empregado e ficar mandando WhatsApp, fazendo consulta, isso é uma ótima prova para um processo de cobrança de hora extra, né? Então, cuidado, né? Mas ele pode usar. Agora, tá assistindo o jogo, chega uma mensagem, olha, deu um problema na linha tal, você precisa, o que faz? O cara para o que ele está fazendo e responde. Isso está exposto ao trabalho, sujeito a hora extra. A discussão do carro é uma discussão interessante. Se o empregador fornece um carro para o empregado, se esse carro é para o trabalho, não gera nada, porque é para o trabalho. Se o empregador fornece um carro que é pelo trabalho, pode ser transformado em salário utilidade. Salário utilidade. Então, descontaria dos ganhos, é isso? Não, é um ganho a mais. Ah, tá. Porque é um executivo, tem um carrão lá do ano à disposição dele, mas ao invés de te dar R$3.000 em salário, eu vou te dar um carro do ano para você utilizar, final de semana, férias e tal. Isso, dependendo das provas que foram feitas, vira salário. Tudo isso tem que estar preto no branco, não pode ser no bigode, como se fala? No bigode, hoje em dia é mais difícil, mas poderia ter sido, né? Aí depende de como briga, né? Você pode namorar ou casar há 20 anos e de uma hora para outra quebra o pau e aí ninguém segura mais. É Justiça do Trabalho, relação de emprego é igual. Quando termina a relação de emprego, aí vamos garimpar o que dá para cobrar do empregador. E aí depois a empresa, obviamente, tem todo o direito de pedir o carro de volta se o prestador não estiver mais na empresa. Se não tiver mais, ele pode devolver. Bom, tá chegando uma pergunta aqui que ele tá acabando de fazer. Ah, tá, aqui. Essa é interessante e tem a ver. Final do telefone 9221 é o Renner. Se não fornece o carro e paga somente a quilometragem, você trabalha com seu carro, então, particular. Não, aí não é salário. Aí não é salário. Mas está errado, porque deveria pagar o desgaste do carro. Pode-se, então, ter uma ação por isso. Eu acho que na rescisão de contrato tem uma porta aberta aí para ele buscar uma Justiça do Trabalho. E não tem um desgaste do carro? Se ele está trabalhando, ganhando a quilometragem, a não ser que no documento firmado já se estabelece o preço do quilômetro rodado, envolve a manutenção do carro, a quilometragem do carro e tal, senão complica. Aí é um caso, por exemplo, né, para representante comercial, para pessoas que precisam fazer o deslocamento. Isso não implica, por exemplo, na pessoa que usa o carro próprio para ir ao local de trabalho, não usa o carro durante o período de trabalho e depois do trabalho para casa, ou seja, está apenas se deslocando até o trabalho. Com o carro dele. Com o carro dele. Aí é outro caso, né? Aí não tem nada. Aí não tem nada. Porque, às vezes, tem uma pessoa que quer processar uma empresa que ele sofre um acidente na volta do trabalho, por exemplo, mas ele não está em horário de trabalho. Isso não tem nada a ver, não pode se responsabilizar, né? Não, mas é que procede essa dúvida, porque até pouco tempo atrás, aliás, eu preciso dar uma checada como é que ficou essa história, porque muda a todo minuto, né? Mas até antes de 2017, o acidente sofrido no percurso de ida e volta ao trabalho era considerado acidente de trabalho. Então batia o carro, estava no ônibus, tropeçou, caiu, quebrou o braço, era considerado
acidente do trabalho. De 2017 para cá, houve uma alteração que não era mais acidente do trabalho, que é mais um prejuízo para o empregado, né? Mesmo com a comprovação que ele não está no horário de trabalho ainda, né? Porque, via de regra, as empresas, elas recolhem as horas trabalhadas, né? Quando a pessoa registra o ponto, né? Não, você bateu o ponto 5 horas da tarde, você está indo para tua casa, você mora na Ponte Preta, você vai bater o carro lá em Montemor, não dá para falar que é acidente do trabalho e que é culpa do empregador. Agora, se você tiver no seu itinerário, aí parou, né? Aí tem que pagar. Olha, isso é polêmico, hein? Porque a empresa também vai alegar que a pessoa não estava trabalhando. Não estava na sua rotina diária, né? A semana que vem a gente pode trazer de volta esse assunto, como o senhor disse, né? Vai mudando, a última de 2017 era considerado acidente de trabalho, porque tem muita coisa hoje sobre registro de trabalho, registro de ponto, né? Por exemplo, quem trabalha no home office, né? Vai só no e-mail, tem alguma ferramenta, são muitas coisas que a gente pode conversar também, né, senhor? Como você é organizado, vamos falar na semana que vem um assunto que está rolando aí nas redes sociais, que é que com o novo governo o Supremo vai dizer que não pode mais mandar o empregado embora. Precisamos falar sobre isso aí na semana que vem. Isso é conversa mole e a gente explica na semana que vem. E o que tem de fake news, viu, doutor? Essa é uma forte que pegou. Os empregadores estão usando de medo que não podem mandar embora e os empregados estão se iludindo achando que a partir de agora não vai poder mais mandar ninguém embora. Fake news. Gente, tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Obrigado pela presença, doutor José Antônio Cremasco. Até quarta-feira que vem, mais um Seu Direito. Até quarta, um abraço, obrigado. Agora 3h26. CBN